É melhor que os outros escolha e se errar, a culpa foi deles de você estar nessa situação, ou você tomar a rédea da sua vida e decidir se positivo ou negativo, a escolha foi minha. Eu prefiro assim. Vamos falar um pouquinho hoje sobre autorresponsabilidade? Então vamos lá. Olá, gente rica. Para você que não me conhece, elas aqui, Esther Lopes de Oliveira Silva, onde o meu objetivo no mundo é plantar uma sementinha de transformação no seu coração, mostrar que você pode alcançar o que você quiser na Terra. Eu fiz aqui, né, um formato diferente hoje, mas para fazer alguns testes e também tentar trazer algumas coisas com mais embasamento, sabe? Tô sentindo que às vezes eu fico muito solta nos vídeos e eu trouxe hoje uma linha de raciocínio mais tênue aí pra gente aprender um pouquinho. Falando sobre autorresponsabilidade, né, trouxe até o computador hoje, para a gente entender, né, como desenvolver a autorresponsabilidade e o porquê ela é tão importante, né? Vamos lá. Por que a autorresponsabilidade ela é importante? Porque se você não identifica, né, primeiro passo, se você não identifica que você tem autonomia e que você está aonde você está hoje, independente do cenário, tá? Se você não identificar que você está onde está hoje, porque você escolheu isso, e porque as escolhas foram suas de forma consciente ou de forma inconsciente, e a gente vai falar um pouquinho sobre as inconscientes, né? Que muitas das vezes a gente toma algumas decisões que acarretam outras decisões, que acarretam outras decisões, e muitas das vezes a gente não decidiu o final, mas a gente decidiu a primeira decisão. Ou algumas, né, escolhas que nós fazemos hoje de forma não consciente, que foram plantadas lá na nossa criação, né? Ah, eu prefiro verde, eu prefiro comer com arroz e feijão embaixo ou em cima, coisas que foram lá de trás plantadas no nosso subconsciente e às vezes nós fazemos hoje em dia de forma não intencional. Então, a partir do momento que a gente decidir, né, entender, na verdade, que ambas as escolhas aí, as conscientes ou as não conscientes, elas são nossa, né, de nossa autonomia, a gente começa a enxergar o mundo de uma nova forma, tá? Eu até coloquei aqui um exemplo. Se você, né, a todo momento, eu estava ouvindo inclusive até um podcast do Guto, eu acho, esses dias atrás, onde ele falou que na empresa dele ele não gostava de tomar decisão. Porque ele falou assim: bom, eu deixava meu sócio decidir. Porque se desse ruim, ele que escolheu errado. Então eu estava isento. Só que assim, é tão forte isso, né? E hoje eu gosto muito de trazer isso para minha vida, essa questão da autonomia, da não inércia, né? Do não morno, do você se posicionar. Que aí ele falou assim: eu comecei a mudar. Você fala, como assim? Eu sou morno? Não. Eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que, se for ruim, ok, né? E eu vou aprender com aquilo. E se foi bom, melhor ainda, porque todo mundo ganhou. Então, é muito isso que o universo, na verdade, espera de nós, até porque nós estamos aqui na Terra para isso, para algo, né? Não para ser morno. A partir do momento que você não toma a decisão, você não age para algo. E se você não age para algo, você não movimenta com medo, ou, né, deixando ali as outras pessoas tomarem conta da sua vida, você fica em inércia. Inércia, a gente não evolui, a gente não prospera e a gente não se torna abundante. Porque, diga-se de passagem, né, aos olhos de outras pessoas, não é mais a minha realidade, é muito fácil você ficar ali só. É culpa do governo. É culpa do meu pai. É culpa da minha mãe. Olha, tá vendo? Você escolheu isso. É muito fácil a gente viver dessa forma, condicionada ao outro. Mas quem quer ser protagonista da história tem que entender que a autorresponsabilidade é a chave de tudo. Inclusive, eu gosto de uma frase, e eu faço, né, ela da minha vida, que é: quando as coisas boas acontecem na minha vida, é Deus, sempre. Se existe coisa boa, é Deus agindo. Se é erro, se é alguma experiência não tão boa, minha escolha. Deus não teve interferência ali. Isso eu acho tão incrível porque é uma forma de eu modelar que, né, e eu acho que de se manter até nessa realidade. De entender que as coisas boas Deus está entregando na minha vida, e se não foi tão boa, foi porque eu, de alguma forma, fiz algo errado. Algo que da próxima vez eu posso contornar e melhorar, e me aperfeiçoar. Porque se a partir do momento que nós entendermos que, ok, fez errado, mas culpa de Deus, da próxima vez que o problema vier, ou que uma situação, né, diferente vier na nossa vida, a gente vai falar, poxa, não tenho autonomia, não preciso, não, eu não tenho poder sobre, mas não. Nós temos que ser protagonistas da nossa história. E eu gosto muito dessa frase. Então vamos entender isso, porque é importante para a gente ser protagonista, para a gente começar a se relacionar e definir a nossa realidade dos sonhos. Por quê?
a gente não constrói a realidade dos sonhos, né, se a gente ficar em segundo plano. Até porque a vida é sua. Você tem o poder de criar, né? Então ninguém vai criar por você, tá? Então a gente tem que entender isso, tá nas nossas mãos. Até aquela questão do meu esposo não me irrita, eu que me irrito com meu esposo, porque eu tenho certeza, e é um exercício até bacana, que um exemplo, você já passou por algumas situações, pelas mesmas situações, e você se comportou de forma diferente. Porque você entendeu que você tem autonomia sobre a forma que você se sente e você se porta sobre a situação. Né? Seja ela um grito de alguém, ou uma ação diferente dentro de casa, você agiu de uma forma antes e depois você falou, poxa, não podia ter agido assim, da outra forma você age de forma diferente. E o resultado também vai ser diferente mediante a sua ação. Olha que incrível. Vamos lá. Nós somos consciência pura, nós somos seres espirituais vivendo experiência terrena, né? Gosto muito dessa frase porque eu acho que é muito real. Até porque a gente sabe o que é passagem, é um sopro. Então, se a gente entender isso, desmistifica não só a questão da autorresponsabilidade, mas também do medo. Aqui vai passar. A gente está aqui realmente para errar, para testar, para se aperfeiçoar, para dar a volta. Se você está todo dia no mesmo erro, você não está evoluindo. Gente, é verdade, tá? Isso daí não tem como. Se você está passando pelo mesmo problema, é porque alguma coisa que não é, digamos assim, o efeito, o problema. Você tem que tratar a causa. E a causa é você. Entende? Porque não tem como. O universo, como eu gosto de falar, e vocês sabem, é um espelho. Então, ele tá refletindo quem você é. Se você tá todo mês na pindaíba, se você só arruma pessoas ruins para se relacionar, se você só entra em serviço ruim, você tem que mudar você, não é o mundo. Eu sei que é difícil entender isso, porque por muito tempo da minha vida eu não enxergava assim. Mas se você se posicionar e entender que. E é mais leve. Se você entender que é você, você pode mudar. Agora, se você culpar o outro, como você vai mudar o outro? Não tem como. Entende? Então, quando a gente vira a chave, tudo faz sentido. Ó, precisamos buscar apenas a autorresponsabilidade, pois apenas acessando esse programa teremos o poder em nossas mãos. Você só modifica o que você tem poder, o outro você não tem poder. Digamos assim, o tempo você não consegue mudar. Ai, tá sol, mas que. Não. Vou me hidratar, vou passar protetor solar. Isso que você pode fazer. Então faça, porque é você. O outro, o externo, a gente não consegue controlar, tá bom? Aqui. A partir dessa resposta que eu falei no começo, você vai se identificar se você é um ser aí que se identifica como uma pessoa que tem autorresponsabilidade ou não. Né? No início, da pergunta que eu fiz, se os outros escolherem por você, você prefere, você gosta, até porque, ok, deu errado, então a culpa é sua? Ou você prefere muito mais a questão do não, eu escolho, as consequências positivas ou negativas são minhas? Então, quando a gente começa a entender isso, vira uma chavinha. Não só isso, um exemplo. Tomaram uma decisão na equipe e foi a decisão que eu não queria tomar, né? Mas eu estava ali, eu fui contra e eu vou falar, olha, tá vendo? Essa decisão foi contra lá do início. Tá errado. Você pode até falar em uma outra abordagem, mas assim, usando o contexto que eu aceitei essa escolha. Independente se era democracia ou não, eu estava junto. Isso é um senso também de autorresponsabilidade. Eu não analisei, eu não supervisionei. Quando você traz para si até o que, de certa forma, não foi você que fez, é mais fácil e simples, porque da próxima vez você pode fazer. Posso checar? Esther, você está querendo que eu pegue a responsabilidade de outra pessoa? Não. Mas é porque o outro você não consegue mudar. Você não pode obrigar a fazer alguma coisa. Mas você tem poder de falar, poxa, na próxima, como a gente pode mapear uma situação, você prefere de uma segunda checagem, que eu faça essa checagem? Para instruir e ajudar a outra pessoa também. A gente vai entrar na servidão, que é um dos fatores também, né, decisivos para a questão da cocriação, a lei do universo, a gente sabe como funciona, a lei da atração. Então, assim, é muito importante isso, a gente começar a identificar que tudo a gente tem um poder, um pouquinho da autorresponsabilidade. Quando é o outro, né, da forma que a gente vai se portar também, do falar, eu não vou chegar e vou falar, você fez porque você quis e eu fui contra, não, né? A gente tem que usar aí da nossa empatia, né, para ativar outras camadas aí dentro de nós. E isso vai ajudar demais no nosso processo de criação. Eu gostei dessa frase, eu coloquei: se acerto é Deus na minha vida, se erro foi eu que agi. Deus sempre tem o melhor para nós.
Quando você começa a pensar dessa forma, faz muito sentido. Cadê aqui? Identificando os pontos e escolhas ruins que você fez e criou, as escolhas são suas, absolutamente suas, de forma consciente ou não. Você conseguirá acessar a prosperidade e a abundância. Eu até coloquei aqui um exemplo. Vamos trazer um pouquinho para o plano físico. Se você hoje não está feliz, e até dividir aqui a questão das etapas da vida, né? Um exemplo. Profissional, como você se sente hoje? Se sente feliz, realizada? Você está onde você gostaria de estar? Você se arrepende de algum curso que você largou pela metade? Você acha que você deveria ter feito mais? Relacionamento, você acha que vive bem com seu esposo, com a sua esposa, namorado, namorada, parceiro, parceira? Fé e espiritualidade, você acha que você está bem, você tem uma conexão com o Criador, com o universo boa? E nessas questões que eu falei agora, você acha que você já pensa assim, poxa, ó, não terminei a faculdade porque minha mãe, culpa da minha mãe. Minha mãe que não pagou a faculdade pra mim. Você já pensa isso? Fez espiritualidade? Não, meu pai e minha mãe não me levaram pra igreja, ou levaram, ou me forçaram demais, isso eu me repeli, eu fui para trás. Você já pensa isso? Isso é gatilho de pessoas que não têm autorresponsabilidade. Porque independente do que eu falar aqui, um exemplo, quando você tem uma pessoa que tem autorresponsabilidade, você vai falar da seguinte forma: realmente, a minha vida, meu pai e minha mãe não me levaram para a igreja, não me incentivaram a ler a Bíblia. Só que eu também, depois de grande, não me interessei, eu não me inclinei para isso. Isso é uma pessoa que tem autorresponsabilidade. No relacionamento, realmente, eu só encontro pessoas ruins, assim, só pessoa que tem autorresponsabilidade. Realmente, eu acho que eu preciso melhorar algo em mim, porque eu só atraio pessoas que não condizem com o que eu quero, então eu preciso entender o que eu preciso melhorar em mim. Vocês conseguem entender a diferença da pessoa que tem autorresponsabilidade da pessoa que não tem? A pessoa que tem autorresponsabilidade, tudo ela vai trazer para ela, ou como uma forma de aprendizado, ou como uma forma de tentar enxergar o lado do outro. E a pessoa que não tem, ela sempre vai atacar. Eu saí daquela empresa por quê? Porque fecharam, porque sempre, tá? Aqui, ó. Deixei de estudar tal curso. Larguei os meus cursos porque não era empenhada. Meu pai não pagou. Ó, e aí a questão, um exemplo, eu não desenvolvi um relacionamento confiável. Eu não tinha, me traíam. Ou não confiavam em mim, mas eu me relacionava como uma pessoa confiável, como eu era. E eu não tô falando que não existem pessoas ruins, tá? Mas lembra da frequência ressonante? A gente só atrai para o nosso campo aquilo que a gente está emitindo. Então, aí, quando você começa, ou o que você contribuiu para o insucesso dessas áreas? Quando a gente começa a mapear isso, você começa a fazer uma análise interna. E aí é a chave. Porque se eu posso controlar, se eu trago para minha vida, eu também posso tornar isso em abundância e em prosperidade, mas a partir da autorresponsabilidade. Espero que vocês tenham gostado hoje do vídeo. Eu nem falei para vocês se inscreverem no canal. Deixa o like, espero que vocês tenham gostado. Me acompanha lá no Instagram também, @elas_esther, Alice HS também da nossa locadora da empresa maravilhosa. É isso então, pessoal. Deixa aqui se vocês gostaram desse tema de vídeo. Mas vamos treinando para a gente começar a desenvolver esse senso de autorresponsabilidade, tá bom?